Eu estou num momento na vida que respeitar o vazio está sendo um grande aprendizado, assim. Abrir espaço para que alguma coisa aconteça, diferentemente da minha expectativa, tem sido um presente atrás do outro, assim. Desde sentar num café para trocar uma ideia, para conversar, sem uma pauta pré-definida, até também ir para uma roda de diálogo onde eu medio, onde eu faço a mediação, entendendo o que cada um pode trazer para esse diálogo, para ele se tornar mais rico do que a minha intenção inicial. E quando eu entro nesse lugar de mediador, de um lugar de vazio, são muitos os presentes, assim. Então, normalmente os cafés que são tomados, eles vão para lugares que eu não imaginava e que me surpreendem. As rodas de diálogo são construídas de forma muito mais coletivas, colaborativas e surpreendentes. E ao mesmo tempo, quando eu saio para uma viagem, eu parei de fazer roteiros pré-definidos. E uma das viagens mais especiais que eu fiz recentemente sem um roteiro pré-definido foi com a minha mãe. Eu estava num determinado momento decidindo uma viagem para o Tibete e para o Butão. Falei, não, eu tenho que ir para o Tibete e para o Butão, porque é ali que está, né, o lugar da espiritualidade. E aí os meus mentores, ou a galera que anda comigo, como eu costumo falar, falou assim, cara, acho que você tem alguma coisa para resolver mais próximo do que o Tibete e o Butão. E foi num workshop que eu entendi que eu tinha alguma coisa para resolver com a minha mãe. Por mais que a minha relação com a minha mãe era muito importante, parecia que tinha algum ruído que precisava ser resolvido. E aí eu fiquei nessa decisão, será que eu vou para o Tibete, para o Butão, ou vou viajar com a minha mãe? Que é uma coisa simples. E depois eu entendi que era um ato de coragem absurdo. Eu falei, não, eu vou experimentar viajar com a minha mãe. E mandei uma bela carta para ela, dizendo tudo o que eu estava achando que tinha de ruído entre a nossa relação. E falei, mãe, escolha um lugar para a gente viajar e para a gente sair e experimentar essa relação a partir de um outro lugar. E foi quando ela decidiu da gente ir rodar as cidades históricas de Minas Gerais. Falei, mãe, eu não quero saber nada, só que meu destino é você. E aí eu percebi ali a importância da gente reconectar com a nossa origem. Cara, eu saí da barriga daquela mulher. E há quantos anos que eu não tinha uma viagem só eu e ela para a gente se reencontrar num outro espaço, que é aí mais uma vez o vazio. E quando essa viagem começa e eu vejo 7 horas eu sentado ao lado da minha mãe, e ao invés dessa relação mãe e filho ser um de frente para o outro, um cobrando do outro, a gente estava olhando para a estrada, os dois juntos, olhando para a vida e conversando de assuntos que nunca, nesses 32 anos, a gente conversou. Eu percebi que talvez muitas situações ou atitudes que eu tomei ao longo da minha vida, sejam elas boas ou ruins, era muito pela minha relação com a minha mãe. E aí, na constelação familiar, fala muito sobre se você não tem uma relação com a mãe muito bem resolvida, talvez a tua dificuldade para ir para frente no campo de trabalho é muito grande. E eu percebi realmente que depois que eu saio dessa viagem com a minha mãe, como a minha forma de trabalhar e olhar o mundo mudou, como potencializou o meu trabalho no mundo. E nessa viagem eu tive algumas coisas bem interessantes assim de observar. Não sei se a minha mãe vai assistir, mas não cheguei a falar isso para ela. Mas eu fui para Iotim, por exemplo, ver a exposição de arte. E aí eu sou apaixonado por arte, né? E comecei a ficar fascinado por aquelas exposições. E a minha mãe, ela via aquilo, tirava 10 fotos e saía. E falava, eu não dou conta de ficar aqui. Eu falava, mãe, mas olha que coisa linda. O cara pensou assim, cara, não dou conta, meu negócio é mais rápido, prático, eu não consigo ficar olhando para uma obra de arte. Eu entendi que eu fui criado por uma mulher ansiosa. E imagina, com todo o amor da vida dela, o quão essa ansiedade ou essa
vou trocar a palavra ansiedade, que é um pouco pesada, mas talvez essa força de viver. Minha mãe é esportista desde muito cedo, muito animada, dava aula em diversos lugares. Mas essa força de ir para frente, o quanto isso influenciou na minha criação. Porque hoje eu percebo que eu sou um cara mais pacato, sou um cara mais tranquilo, e eu vivia com uma mãe que era, vamos filho, e eu saía do meu ritmo. Você ri, mas é isso, eu saía do meu ritmo natural para me organizar para o ritmo natural dela também, que é lindo, mas é diferente do meu. Então, quando eu vou para esse lugar desse campo do vazio, onde eu vou experimentar uma relação nova com a minha mãe, e enxergar a minha mãe como Silvia e não como a minha mãe, foi revelador, porque eu libero a vida dela para frente, eu libero a minha também. Então, eu entrei nesse lugar porque eu acredito muito que a gente precisa voltar para as nossas origens. O meu pai, que já faleceu, falava assim, quem não respeita a sua origem não tem originalidade. Não sei se essa frase é dele, mas ficou marcado para mim. E a nossa origem, ou a minha origem, é a barriga da minha mãe. É simples, mas é muito profundo isso. E quantas vezes a gente volta para essa origem? Tem gente que já perdeu a mãe, mas tem uma forma de reconectar com a sua mãe por pensamento, por oração, por gratidão. E eu percebo muito o quão me fez falta essa reconexão com a origem por muito tempo, e felizmente eu tomei essa atitude, que é de extrema coragem, porque às vezes a gente senta do lado do outro e fala, e aí, o que a gente tem que conversar? Né? Então, essa viagem com a minha mãe, ela me traz um lugar de voltar para a origem. E ao mesmo tempo, eu acredito que esse momento de transição é fundamental a reconexão com a energia feminina. E a energia feminina ela não está só na mulher. A energia feminina e masculina está no homem e na mulher. Mas quando você volta para a mulher que te deu a vida, resolve diversas coisas, eu restabeleço laços perdidos, pelo menos na minha vida, de gratidão. De poder deitar no colo de quem te deu a vida de novo. De poder ver que tudo bem ela ter acertado ou ter errado. Ela é uma grande mulher.